Continuar aqui com o grupo da professora Lilian Gema. A apresentação vai ser agora. Já convido Lilian, se quiser preparar a apresentação. Então, bom dia a todas, todos aqui presentes. É uma alegria estar nessa semana inaugural do PPG Artes, Profates e PPG Música, essa integração dos programas. Eu sou líder do grupo de pesquisa GEMA, que tem esse nome assim sugestivo, porque ele também tem essa ideia de ser um espaço geminal de ideias, de propostas, de pesquisas, e ele concentra uma área que envolve aspectos artísticos e educacionais, sem o hífen, talvez assim, muito interligado, tentando borrar todas essas fronteiras em relação à arte e à relação da educação. O título do grupo, ele faz uma menção à relação da educação, que é muito importante, a relação do corpo em relação ao movimento e à área da somática, e a relação das artes da cena. E aí talvez seja importante a gente falar um pouco sobre essa questão do soma, da somática, porque está presente no título do grupo. A palavra soma é um neologismo, a palavra somática é um neologismo da palavra soma, que busca ancorar ou abraçar diversas práticas corporais não convencionais que têm um enfoque, uma preocupação na integração das múltiplas dimensões da nossa existência. Então, a nossa existência corporal, mental, aí o Marcos estava falando dessa relação cognitiva, emocional, energética e também âmbitos espirituais. E considerando que não é uma soma de todas as coisas, apesar da palavra ter somática, é soma na dimensão do grego, do corpo vivo, soma como um corpo vivo, e considerando que a integração desse todo é muito maior do que a soma das partes, é uma nova maneira de se considerar nossa existência, se preocupando com a integralidade da nossa vida aqui. Então, esse campo do conhecimento também abre novos paradigmas em relação aos estudos e também aos modos de pesquisar. Aí já quero passar aqui para trazer que nós temos um grupo que eu oriento tanto o programa PPG Artes quanto o Profates, então nós temos orientando os pesquisadores que são do doutorado acadêmico, do mestrado profissional, temos também supervisionado, pós-doutorandos, professores, a gente acabou de receber uma professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, estamos recebendo amanhã um professor do IFT de Minas Gerais, pessoas que articulam em suas pesquisas esses âmbitos de entrecruzos e de perspectivas de abordagem. É um grupo bastante amplo nessa perspectiva, porque tem muitos pesquisadores, então alguns pesquisadores pesquisam uma relação de corpo e somática social, pessoas que pesquisam essa relação da criação artística e a relação com a memória, com as suas histórias, processos artísticos pedagógicos com mediação cultural em dança, culturas afrodiaspóricas, educação decolonial, então tem várias articulações nesse grupo e ele se pretende também ser aberto, poroso, para abarcar pesquisas que tenham diálogos e se friccionam entre si. Então, são duas linhas de pesquisa, porque uma das linhas de pesquisa é do PPG Artes e a outra é do Profates. E essa convivência também muito, muito próxima entre palco, rua e escola, ela é muito potente para os pesquisadores do grupo. Então, nós consideramos bastante, e aí eu não vou falar o nome de todos os integrantes, mas a gente vai se debruçar aqui nessas imagens. Então, tem imagens de apresentações, tem imagens dentro de sala de aula, em quadra de escola,
em ambientes abertos, então as pesquisas trafegam, né, nesses múltiplos ambientes. Eu sou a líder do grupo, a co-líder do grupo é a professora Carolina Romano, e que está um pouco afastada nesses momentos por questões de saúde, e temos vários pesquisadores aqui, e aí tem algumas imagens para trazer esse espírito um pouco né, dessa abrangência múltipla do, do, dos integrantes. O grupo se organiza e participa, tem uma produção que participa de diversos congressos e simpósios que são importantes na área das artes da cena, então da Abrace, Associação Brasileira de Pesquisadores de Artes Cênicas, a ANDA, Associação Nacional de Pesquisadores de Danças, Arte Educadores em Rede, e os pesquisadores têm realizado várias publicações em artigos, em capítulos de revistas, inclusive a nossa Rebento, que é uma revista Qualizar, e 2 pesquisas oriundas do mestrado, elas foram aprovadas no edital de cultura acadêmica e foram transformadas em livros, então tem alguns livros publicados que têm acesso gratuito e disponibilização. Depois, eu até gostaria de ter feito para hoje, mas é mais difícil de passar o QR Code de acesso, mas depois eu vou enviar para o Bruno, do PPG Artes, para poder divulgar. Nós temos pelo menos uns 5 livros produzidos pelos pesquisadores do GEMA, que têm acesso gratuito, então vou enviar o QR Code para poder divulgar. Esses 2, Composições do Estante e A Dança Negra em São Paulo, foram editados pelo selo da Cultura Acadêmica, então aproveito também para divulgar, né, não só o livro, mas esse edital, que é tão importante para, né, poder ampliar a divulgação das nossas pesquisas acadêmicas. Aí, nessa relação dos livros, né, tem esses 2 do selo Cultura Acadêmica, e aqui tem os outros livros que foram lançados no ano passado, com o qual nós colaboramos na organização. Então, Entre Corpos, Textos e Contextos, Narrativas de Mulheres Professoras na Arte, foi um edital da FAPESP, que uma professora da Unicamp, Eliana Ayub, desenvolveu um projeto temático, e eu fui colaboradora desse projeto, e resultou nesse e-book. Aí é interessante dizer que o Grupo GEMA também tem parcerias busca, né, parcerias com outras instituições, então temos essa rede que foi formada pelo projeto temático da FAPESP, que é uma rede de 28 pesquisadores de diferentes regiões do Brasil. Nós também formamos, o ano passado, uma rede de pesquisadores nessa área de dança e de grafias de estudos da dança na educação, com a vida de um professor, Michael Richter, que veio como especialista da Fulbright, esteve conosco aqui no programa PPG Artes, e nós fizemos uma aliança, né, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio, a FRJ, Mackenzie, Unicamp, nessa promoção da vinda dele, e estamos estabelecendo parcerias, né, de trabalhos de pesquisa. O grupo também, pessoas do grupo também integram uma rede ibero-americana de pesquisa em danças e políticas públicas, chamada OIAPODAN, que resultou no ano passado nesse livro, nesse e-book também, Dança e Políticas Públicas. Também todos esses têm acesso livre e gratuito, tá? E no ano passado também, uma das pesquisadoras do grupo, a Renata Santos, organizou esse livro para uma mestra, uma grande mestra de dança, Joana Lopes, que faleceu há 2 anos atrás. Então, o livro também, que é aberto, que foi aprovado no edital da ANDA, que chama A Joana, 7 cartas e 7 artigos, que reverencia uma trajetória de uma artista docente, ou de uma artista em situação pedagógica, né, e seus trabalhos. E o grupo tem realizado tem uma característica de pesquisa muito ampliada, de técnicas mistas. Então, a rede OIAPODAN trabalha muito com as pesquisas quantitativas de dados de políticas públicas, mas tem pesquisas radicalmente
qualitativas nesse campo da investigação artística e da memória, algumas pesquisas em práticas, como pesquisa, algumas pesquisas que fazem laboratório de campo, pesquisa de campo. Então, desde o ano passado, não, desde 2024, nós temos realizado alguns eventos extensionistas ligados com a pós-graduação em Grupo Gema, para encontro entre pesquisadores, para dispositivos de coletas de informações e de dados para pesquisa, e esses eventos extensionistas dialogam pesquisa também e ensino, então estão ligadas em algumas disciplinas da graduação, com pesquisas de pós-graduação. E aí aqui tem alguns cartazes dos eventos que nós temos realizado ali. Alguns são, a maioria deles a gente está tentando fazer presencial, mas alguns são de forma online. E no ano passado, nós iniciamos um projeto de extensão de 2 anos, que vai até esse ano, chamado Rodas de Dança, Saberes em Movimento, em que nós tivemos articulação, recebemos professores de outras universidades, em que trouxeram seus saberes artísticos pedagógicos de troca. Então, aí tem um cartaz com o Diego Pizarro, que é professor no Instituto Federal de Brasília, o professor Igor Gasparini, que terminou o doutorado dele na Unicamp, foi nosso professor colaborador no Unesp, a Gal Martins, que terminou o mestrado dela naquela rede do Itaú Cultural. Então, as pessoas trazendo os seus saberes artísticos ligados com as suas pesquisas acadêmicas imbricadas. Aí mais projetos de extensão, esse do Michael Richter, que veio da Fulbright, aí esse evento com o lançamento do livro da Joana Lopes, e a vinda da brincante Ana Maria Carvalho também, com seus saberes, para uma pesquisa também sobre as mestras de dança no Brasil. Então, o nosso grupo, esse ano nós estamos fazendo um formato diferente de encontros, nós fazemos encontros de um período inteiro, quinzenalmente, às vezes uma vez por mês, mas as nossas agendas estavam indicando que a gente precisava encontrar sempre, ter uma regularidade semanal de encontro, então nós condensamos, estamos fazendo essa experiência pela primeira vez, um pouco em contágio com um grupo de pesquisa que nós tivemos colaboração com o professor Flávio Soares, que é da Unesp de Rio Claro, que eles se encontram toda semana durante 1 hora. Então, uma coisa bem precisa, assim, condensada, e estamos experimentando esse ano esse formato desses encontros todas as sextas-feiras, da 1 às 2, e das 2 até às 5 a gente segue com as orientações individuais dos pesquisadores, mas de 1 às 2 a gente encontra, conversa, atualiza, temos uma seleção de textos que a gente discute juntos, tiramos dúvidas, nos alimentamos com porosidade. Então, quem se sentir convidado, convidade, é um grupo aberto, desejar conhecer, vir saber como participar, o que desejar participar, e também participar dos eventos de extensão, e eu vou enviar os links, depois eu vejo a melhor forma, Rita, de enviar os links de acesso para esses livros gratuitos que foram produção de pesquisadores do grupo de pesquisa. Quero agradecer aí todo mundo que está aqui, ainda me escutando, e a fome batendo, né? Um abraço para todo mundo. Maravilhoso, Lilian. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam, viu? A gente percebe a consistência deles. Nossa, muito, muito maravilhoso. Obrigada mesmo. E com relação aos livros, olha, seria legal a gente colocar tudo isso na página do PPG Artes, viu? Isso seria muito bom, muito bom. Deixar tudo lá disponível, seria muito bom. Já vamos falar com o Bruno sobre isso, não vou esquecer não. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta para a professora Lilian? Se quiser fazer pelo chat, eu reporto aqui a ela, não tem problema. Muito obrigada, então, pela presença de vocês, viu? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje pela manhã, foi um prazer imenso.
ouvir, verificar, né, toda essa produção super consistente dos PPGs aqui do IA. A gente só vai reforçando essa ideia do quanto esses programas são maravilhosos, né? E então a gente fica muito feliz e muito agradecido. Tchau, tchau. Muito obrigada. Vou parar a gravação agora. Em 3, 2, 1. Obrigada.